Vamos falar sobre a CPI da Covid. Se você não está acompanhando porque acha que é política, não entende, não gosta, acompanhe, que é muito fácil de entender. A turma tem sido muito clara e a gente precisa saber o que está acontecendo. Quem deve ser ouvida na semana que vem é a médica Nise Yamaguchi. Ela é defensora do uso da cloroquina no combate à Covid-19. Ontem, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou que o Brasil poderia ter sido o primeiro país do mundo a iniciar a vacinação contra o novo coronavírus. O cenário hoje seria completamente outro se não fossem os percalços com o governo federal. Em depoimento à CPI da pandemia no Senado, Dimas Covas disse que declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre a China causaram atraso nas negociações pela Coronavac. Antes mesmo das perguntas de senadores, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou que a primeira oferta da vacina Coronavac foi feita ao Ministério da Saúde em julho do ano passado. Ofertamos, naquele momento, 60 milhões de doses que poderiam ser entregues no último trimestre de 2020. Segundo o pesquisador, o Instituto não teve resposta do governo federal e fez uma nova proposta em outubro. 7 de outubro, eu enviei novamente um ofício ao Ministério, historiando e ofertando 100 milhões de doses. O então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que havia confirmado a compra do imunizante, foi desautorizado publicamente pelo presidente Jair Bolsonaro. Dimas Covas afirmou à CPI que se o governo federal tivesse fechado acordo ainda no ano passado, o Brasil poderia ser pioneiro em vacinar a população. No final de dezembro, o mundo tinha aplicado um pouco mais de 4 milhões de doses. E nós tínhamos no Butantan 5 milhões e meio de doses prontas e mais 4 milhões em processamento. O Brasil poderia ser o primeiro país do mundo a começar a vacinação. Não fosse os percalços que nós tínhamos que enfrentar aí durante esse período. O governo federal só buscou o Instituto Butantan em janeiro deste ano, quando fechou o contrato para a compra de 46 milhões de doses da Coronavac, que já foram entregues. Em fevereiro, foi feito um aditivo ao contrato para a inclusão de mais 54 milhões de doses. Mas com a alta demanda mundial pelos imunizantes, a previsão de entrega pulou de maio para setembro. Para Dimas Covas, o relacionamento entre os governos brasileiro e chinês, nem sempre amistoso, pode ter atrasado a chegada de insumos para a produção de vacinas no país. Essas posições políticas de lado a lado prejudicaram o diálogo federativo para a distribuição da Coronavac no Brasil? Impediu a vacinação de milhões de pessoas num prazo anterior ao que começou. Poderia ter sido amenizada? Poderia sim. Obviamente que não é o único pilar, existem outros pilares. Parlamentares da base governista na CPI afirmaram que, embora o Instituto tivesse doses disponíveis da Coronavac em dezembro do ano passado, o calendário de vacinação teria atrasado de qualquer maneira, já que a liberação do uso emergencial da vacina só foi dada pela Anvisa em janeiro deste ano. Não houve, por parte do governo, em nenhum momento, qualquer espécie de impedimento à contratação dessa vacina. A agenda das próximas semanas na CPI já está definida, mas a convocação de governadores ainda está sendo questionada entre membros da comissão, que acreditam que não cabe à CPI interrogar chefes estaduais. Governadores ouvidos pelo SBT Brasil disseram que pretendem contribuir se forem chamados a depor, mas que consideram a convocação inconstitucional. Eles defendem que cabe à Justiça e às assembleias de cada estado avaliar se os governadores cometeram irregularidades durante a pandemia e não ao Senado. Viu só como tá fácil entender tudo da CPI da pandemia? Não é difícil não, se interesse pela política, tem o site sbtnews.com.br, a sua fonte segura de informação é da nossa casa, a nossa língua você entende. Acessa o site, acompanha ao vivo, melhor do que programa de reality show. A gente fica por dentro de tudo.